Vou contar um segredo para você. No Brasil não é difícil ser vidente, não. É só falar sobre política. O Brasil e a sua política é um jogo de cartas marcadas que dá para você adivinhar quase tudo que vai acontecer aqui no Brasil. A gente já tinha dito para vocês que o Bolsonaro ia ficar inelegível. Tava óbvio. E aconteceu. Eu já tinha dito para vocês que isso não é bom para o Lula. Tava óbvio. E não é bom. Então, a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que está acontecendo. É quase uma futurologia. E eu acho que Lula cai e que vai ter impeachment. E esse processo que tornou Bolsonaro inelegível foi um tiro no pé da militância petista. E é isso que eu vou falar com você nesse editorial. Então seja muito bem-vindo nesse sabadão abençoado. Se puder, se inscreve no canal, curte, compartilha para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância. Eu não gosto de ficar nessa mendicância pedindo like não, viu? Mas é que se a gente não fizer isso, o YouTube não entrega os vídeos. Então a gente tem que fazer esse pedido. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever não. E é sobre isso que a gente vai falar mesmo. Enfim, tá, Bolsonaro ficou inelegível. E agora? A militância petista, petezada, comemorou como se não houvesse amanhã. Os isentões também comemoravam. Teve até título do Kim Kataguiri aí comemorando. E aí? Como é que fica daqui pra frente? Bora entender? Vem comigo. O jornal Antagonista, ele escreveu o seguinte: inelegibilidade de Jair Bolsonaro é uma notícia ruim para Lula. Apesar da lacrosfera petista estar comemorando aos quatro cantos que o TSE determinou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos, quem pode ser impactado com essa decisão do tribunal é seu principal adversário, Lula. E vai, não pode, ele vai ser impactado. Vamos lembrar de uma coisa. Bolsonaro, ele teve 4 anos sendo atacado, massacrado, impactado, triturado, humilhado, difamado pela mídia. Isso você sabe que aconteceu. Exemplo, é só você pegar o que está acontecendo nas terras Yanomamis agora, que o Estado de São Paulo soltou uma folha simples de que o PCC e o Comando Vermelho estão tomando conta do povo Yanomami. Aí vem o Metrópolis e solta uma nota básica, simples, de que mais de 100 pessoas lá na tribo Yanomami já morreu. Aí vem uma CPI das ONGs e descobre que essas ONGs lá na terra Yanomami estão vendendo um cogumelozinho por mais de R$65. E esse dinheiro nunca chegou nos Yanomamis. Já pensou se fosse com Bolsonaro? Era o maior criminoso do mundo. Era assim que a mídia ia pintar Bolsonaro. Ou seja, por que eu estou falando isso? Durante 4 anos, houve a mais maciça queima de reputação da história que um político poderia receber. E aí, é óbvio, a mídia tem um poder muito grande. E a mídia conseguiu com que milhares de brasileiros tivessem medo, raiva, ranço do Bolsonaro pela quantidade de informação que a mídia contou. Tem gente que até hoje ainda acha que Bolsonaro matou as emas do palácio, de tanto dar comida e elas engordaram. Esse é o nível. Esse é o nível. Só que, pela quantidade de ataque a Bolsonaro, teve gente que não quis votar mais em Bolsonaro e votou no Lula achando que era pela democracia. Teve gente que tomou raiva do Bolsonaro pelas informações que a mídia trouxe. Mas o Lula não dá. Afinal, mensalão, petrolão, dentre outras coisas, e aí formou-se os isentões. É uma turma muito grande mesmo. E agora que Bolsonaro ficou fora do páreo, é fácil qualquer um cravar uma pedra sacramentando o final de Lula na política. E aí, já sabendo que todo o projeto está pronto, que todo o plano está pronto, adivinha quem começou a descer a bordoada no Lula de ontem para cá?
que Bolsonaro ficou inelegível? Pois é, sim. A Globo, a mídia, a coisa começou a mudar de jogo. Agora tá fácil. É só voltar a dizer quem é o Lula, é só deixar o Lula falar, é só deixar o Lula explicar quem ele é, que aí fica fácil de trabalhar um impeachment. E aí, não podem falar que é golpe. Afinal, tiraram um opositor político, a democracia é relativa. Entendeu? A regra do jogo disso aqui. E isso aqui que eu trouxe para vocês no jornal O Antagonista, de que a elegibilidade de Bolsonaro era uma bomba muito maior para o Lula do que para o próprio Bolsonaro, eu já falei para vocês muitas e muitas vezes. E aqui vem agora o antagonista confirmar isso aqui. Assim como também eu já falei milhares de vezes isso aqui para você. Fale mais, Lula. É a direita que quer ouvir o Lula, porque a partir do momento que o Lula fala, aquela turma que ouviu tudo que a mídia contou começa a prestar atenção. De novo, o antagonista para vocês. Lula precisa ter rédea solta para falar. É preciso abrir mais e mais espaços para que ele se expresse com toda a liberdade. Quanto mais Lula fala, quanto mais deixa vir à tona aquilo em que de fato acredita, mais claro fica que está na hora de encerrar o seu ciclo na política. E agora a mídia quer o impeachment de Lula. É simples assim? Vocês entenderam como o jogo é engendrado? Então, da mesma forma que eu cantei a pedra de que Bolsonaro ia ficar inelegível e que eles não teriam nem pudor, nem ficariam vermelhos em fazer isso, eu te digo, Lula vai cair. Vai haver o impeachment de Lula. Afinal, o voto é uma coisa relativa no Brasil. A democracia é relativa no Brasil. Então, a gente começa a perceber que a mídia já começa a descolar do Lula. Aquela fala dele que tem orgulho de ser comunista, a Globo explorou isso. A Globo explorou isso. A Folha de São Paulo explorou isso. O Estadão explorou isso. Aquela fala do Lula de que a democracia é relativa, a Globo News fez um editorial inteiro chamando Lula de estelionatário eleitoral. Pois é nesse caminho que a gente vai seguindo. E até agora, até o presente momento, eu não errei muito as minhas previsões. Eu te disse, tá fácil ser vidente no Brasil quando o assunto é política. Aguarde e confie. Eu já não acredito mais que Lula chega ao final dos 4 anos de mandato. Vamos lá, matéria do Estado de Minas. E isso aqui é o ponto-chave que você precisa entender. O Bolsonaro disse o seguinte: após inelegibilidade, sou um cabo eleitoral de luxo. Ou seja, esse mesmo Jair Bolsonaro, que a esquerda hoje está ovulando, soltando meme, gostando de ver o que está acontecendo, esse cara é o cara que pegou um carioca, apontou o dedo para ele e falou: eu vou te eleger na capital, no estado mais populoso do país. Tarcísio de Freitas. Então, o poder de transferência de voto de Bolsonaro, por simplesmente ser Bolsonaro, é tão grande que ele elegeu um governador aqui no país, no estado. E agora que grande parte da nação começa a entender o Lula como aquele comunista que Bolsonaro tentou alertar. Lembra das eleições que fizeram chacota com o Lula, com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro chegou no Alckmin e falou: nos livre do comunismo? Lembra quando fizeram chacota? Será que vão continuar fazendo chacota agora que o Lula assumiu que é comunista? Será que não dá para explorar esse assunto dizendo: olha, Bolsonaro está inelegível, gente. Está inelegível. Não pode voltar. Mas o último pedido dele foi que o Alckmin salvasse o Brasil do comunismo. Lula já assumiu que é comunista. Vamos derrubar o Lula e fazer um impeachment? Tá fácil para a mídia fazer isso, tá fácil para o sistema fazer isso. E Lula acha que tá batendo um bolão, mas não tá não. Tá ficando cada vez pior para ele. Isso aí só mostra uma regra. Só uma coisa. Lula esqueceu como se faz política de verdade.
Ele está no poder hoje, mas foi muitos atores que agiram por trás dessas eleições para dar os caminhos para o Lula. Lula não está conseguindo nem mais dialogar com o seu próprio público. Lula não está conseguindo nem mais dialogar com seus próprios ministros. Você acha sinceramente que Lula vai dar conta de gerir toda essa crise e se manter no poder? Você acha que o Lula vai ficar mais maduro, ou seja, como Maduro? Acho que não. Pouquíssimo provável. Embora ele já está tentando. Vou trazer uma publicação para vocês aqui da Bárbara do Te Atualizei. Presta atenção o checklist que ela fez aqui. Exaltar ditaduras e ditadores. Ok. Relativizar a democracia. Ok. Aparelhamento do Estado. Tá ok. Inviabilizar a oposição política. Ontem. Ok. Estagnar a economia. Já está em curso. Atuação política em estatais. A lei das estatais que o diga. Ok. E reescrever a história. Vamos fazer uma nova narrativa. Ok também. No final das contas, a gente sabe que esse projeto, esse roteiro já está em andamento. A pergunta é, quem vai interromper esse projeto? A importância de levantar a cabeça está aí. A revolta é sincera. O sentimento ruim é legítimo. Desistir não é opcional. Não me venham desmotivar, não me venham dizer que acabou. Do momento em que nós, povo, parlamentares e sociedade, desistirmos, aí sim o fim é decretado. E o que seria da nossa história se nossos heróis tivessem desistido após uma derrota? Quando eu disse que não iríamos parar nunca, não era uma repetição de fala, é um sentimento real. A coragem é mais importante das qualidades, pois garante todas as outras. Coragem, Brasil. Se não nós, quem? Ou seja, o povo brasileiro vai escolher um novo nome. E esse novo nome não tem os vícios que a mídia levantou contra Bolsonaro, não tem os vícios que o povo brasileiro sabe que o Lula tem na gestão. E aí, meu amigo, minha amiga, não pense que Lula vai conseguir manter o poder, seja na marra ou de qualquer outra forma. Não vai. O jogo vai virar. Então, não desespera não. Só está começando, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Lembra só, próximo editorial é agora ao meio-dia. Então, lembra, se o YouTube não te notificar, meio-dia, nosso compromisso, hein? Não vai me dar bolo. Vem cá, pesquisa no meu canal aí, Dr. Sandro Gonçalves, seja no YouTube, no Facebook, e vem aqui pro editorial número 2 pra gente bater um papo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.